Vamos lá, sétimos anos, continuando aí com as nossas videoaulas. Olha aqui o nosso reforço de domínios morfoclimáticos, tá? Lembra da nossa aula do bioma e ecossistema? É a mesma coisa, é o mesmo fundamento. A gente está trabalhando aqui com os seres vivos, está trabalhando aqui com a parte não viva do planeta, que são as rochas, o vento, a água, toda essa parte química do planeta aí. Tá? Então, da mesma maneira como se forma lá o ecossistema, que tem a parte viva e a não viva, o domínio morfoclimático é a mesma coisa. Só que como está escrito aqui, ó, domínios morfoclimáticos brasileiros, a gente percebe que é uma coisa nossa, um estudo feito aqui para as características do Brasil, tá? Foi feito aí pelo Aziz Absaber, que é um geógrafo, e aí ele estudou o quê? A vegetação e as interações com a parte não viva aqui do nosso país, tá? E aí ele chegou a essa conclusão aqui, ó, desses 6 grandes domínios aqui. A Caatinga, o Amazônico, a Araucária, o Cerrado, Pradaria e o Mares de Morro aqui. As zonas de transição, ou faixas de transição, até mesmo áreas de transição, elas são quando um domínio está passando para o outro aqui, tudo bem? Olha só aqui, ó. Esse mapa aqui ele ilustra melhor. Tem aqui o nome dos domínios, as fotos, igual eu coloquei na nossa aula ao vivo lá, para a gente visualizar. E aqui tem todas as informações, ó. Domínio amazônico, onde ele está localizado, que tipo de vegetação, o clima, tá? Quando a gente está falando de domínio morfoclimático, a gente está falando do formato do relevo e do clima associado a ele. E aí, com o tipo de clima e o tipo de relevo, eu tenho uma combinação para que surja ali determinado tipo de fauna e flora, ou seja, animais e vegetação típicos ali daquele clima, daquele relevo. Tá? Esse foi o estudo que ele fez, daí chamar de domínios morfoclimáticos brasileiros, domínios de forma e clima brasileiros aí. Tá? Aí a gente tem aqui ó, o domínio amazônico. Por quê? Porque a vegetação que está aqui dentro, o clima que está aqui dentro, a maior parte dele está beneficiando o quê? O ecossistema, o aparecimento de plantas aí, de animais que sobrevivem aqui, ó, na Amazônia. O Cerrado aqui é a mesma coisa. Tem um clima e um tipo de relevo aqui que é propício para determinadas plantas e animais. Na Caatinga a mesma coisa, clima quente e seco aqui, ó, tem determinadas plantas e animais que são beneficiados com isso aqui. A mesma coisa aqui, ó, no Mares de Morro, que é um outro nome para a Mata Atlântica aqui. Araucária, que é o tipo de vegetação aqui associada a um clima mais frio, Pradaria também é um clima mais frio ainda do que na Araucária. Então a gente tem aqui o relevo, que é o formato aí do planeta, associado ao clima, gerando aí ou favorecendo aí determinadas plantas e animais em cada região aí. Aí a gente chama de domínio por quê? Porque a vegetação que domina aqui é a amazônica, a vegetação que domina aqui é a do cerrado, a que domina aqui é a da caatinga, aqui é do Mares de Morros ou Mata Atlântica, araucárias aqui é a mesma coisa, e lá no finalzinho pradarias. E fazendo essa transição aqui ó, entre todas elas, a gente tem o quê? As faixas ó, ou zonas de transição aí. Que em alguns casos ela fica tão original essa transição de uma para outra que ganha um nome. Tá? No caso aqui, ó, Agreste, Mata de Cocais e Complexo do Pantanal. Que são aqui, ó, a Mata de Cocais está aqui, o Agreste está aqui e o Pantanal está aqui, ó, que é a transição entre o Amazônico e o Cerrado aqui, tá? E aí ganha características únicas, essa mistura aí de uma vegetação e outra na transição de uma para outra aí, tá? Conforme eu falei para vocês na aula, você tem que lembrar, tá bom? Essa aula aqui é uma aula de reforço,
Essa aula aqui vai ficar lá no YouTube para que você sempre esteja vendo, consulte para fazer as provas, para fazer as atividades, tá? Vai ser seu banco de dados lá. Pintou uma dúvida, quer esclarecer, vai lá e assiste a videoaula sobre o tema de novo, tá bom? Olha aqui, eu sempre vou colocar junto do vídeo um site que aborda o assunto para que você leia e tire dúvidas, tá? Esse aqui, ó, ele mostra os nomes, mostra as principais características dos domínios morfoclimáticos aí, que é um estudo, conforme eu já falei, feito sob medida para a vegetação, para a flora e fauna que acontece aqui, ó, no nosso país, tá bom? Aí aqui tem todas as informações sobre o domínio morfoclimático e separei também um site aqui, um texto, que ele fala sobre as faixas de transição, que são essas aqui, ó, que elas estão no meio dos domínios aí, tá? Elas fazem aí a transição de um para o outro. Olha aqui. Aí ela explica por que o nome faixas de transição, as possíveis misturas de vegetação aqui, ó. Então vai exemplificando e vai explicando para vocês o que é uma faixa de transição, quais os tipos, tá? Porque tem umas que ganharam nome próprio, quando elas estão fazendo a transição de um domínio para o outro, tá? Bem interessante, bem informativo, esses dois sites aqui. Um sobre as faixas de transição, outro sobre os próprios domínios morfoclimáticos, com mapa, mostrando onde cada um deles está, o nome de cada um, tá? E citando aí características mais importantes de cada um deles. Aqui eu vou mandar também esse aqui, que mostra as mesmas informações de uma outra maneira, e esse aqui eu utilizei na nossa videoaula no Centro de Mídias, para a gente ir direto ao assunto, saber o que é, onde está, o tipo de clima, o tipo de solo, o tipo de vegetação, tá bom? É bem informativo para a gente perceber o que acontece dentro desse assunto aqui, ó. Domínios morfoclimáticos brasileiros, tá? Lembrando que esse estudo aqui, ele só existe para o Brasil, tá? Não tem domínio morfoclimático essencialmente de nenhum outro lugar do mundo. Por quê? Porque o geógrafo, o Aziz, ele fez sob medida para o que acontece no Brasil, tá? Por isso que a gente estuda ecossistema, e bioma, e aí depois vem o domínio morfoclimático, porque a gente estuda o geral, que é bioma e ecossistema, e aí depois a gente estuda o específico, que é o do Brasil aqui, tá bom? Essa videoaula aqui vai ficar lá no YouTube, no meu canal, para que você sempre consiga tirar dúvidas a respeito desse assunto aqui, tá bom? Obrigado, até a próxima.